Olá, sou o Hugo Vasconcelos, o dono da QCursos Networks, e eu tenho aí ministrado mais de 180 cursos, a maioria na área de programação, e esse é mais um curso também aí na área de programação, que é para desenvolvimento mobile, utilizando o Xamarin Forms, onde nós vamos desenvolver aí aplicativos para Android, iOS e Windows Phone. Tudo em um mesmo sistema, em um mesmo projeto. Qual é a ideia para esses cursos, para essa série nova de cursos? Essa série nova de cursos, onde eu vou estar desenvolvendo diversos sistemas, nós vamos criar no final de tudo um sistema e-commerce, um sistema comercial aí para vendas, compras, parte de gerenciamento de controle de estoque, produtos, tudo que um sistema e-commerce precisa. Vai ser um aplicativo. Muito desse aplicativo, a maioria da parte desse aplicativo, eu vou estar buscando de um serviço web, com web service aqui, que é através de um sistema web que eu tinha desenvolvido em ASP.NET. Eu preciso desenvolver sistema web em ASP.NET para acompanhar esses cursos? Se o seu foco for só aplicativos, a resposta é não. Se você interessar também em desenvolver sistemas web, eu aconselho, porque aí fica muito mais fácil de você entender a dinâmica do aplicativo que vai ser montado e desenvolvido no decorrer desses cursos. Vão ser diversos cursos, eu já fiz aqui o plano de estruturação, então deu vários e vários modos, cada módulo eu vou estar montando e passando um conteúdo diferenciado. Então, se você não tiver interesse em criar um aplicativo e-commerce, você vai ter diversos modos para poder escolher o que estudar. Então, esse primeiro módulo específico, nós montamos um sistema de login com web service. Então, tudo isso que eu tenho dentro desse sistema que foi desenvolvido com ASP.NET, nós fizemos aqui um sistema completo, aonde nós temos as informações aqui de usuários, temos os cadastros de vendas, temos os acessos. Eu tenho 2 usuários aqui dentro desse meu sistema e eu, por exemplo, vou logar já com eles ali dentro do aplicativo para que vocês possam ver. Então aqui eu tenho níveis de usuário, eu tenho usuários aqui que são, por exemplo, usuários do tipo loja, isso eu expliquei no decorrer do sistema. Então, assim, para quem fizer o sistema e-commerce aqui, vai entender, vai trabalhar aí com muita coisa interessante, vai conseguir entender muita coisa interessante. Então, nós vamos ter as vendas, as compras, diversos recursos que eu também vou aplicar dentro do aplicativo, Eu vou colocar essas informações dentro do aplicativo. E essas informações vão ser salvas através de web service, vão ser acessadas através de web service com APIs que nós vamos montando no decorrer do curso. Então, por exemplo, eu quero cadastrar uma venda. Eu não vou programar toda a estruturação dessa venda com o banco de dados SQLite do aplicativo, nada disso. Nós vamos consumir o serviço web que já está hospedado aqui, que já foi feito em um outro curso. Então, é claro que eu vou mostrar o passo a passo da API, mas toda a estrutura de como adicionar produtos, de como vai funcionar isso, de como vai ser abatido no estoque, tudo isso já foi explicado e foi visto para quem acompanhou os módulos em ASP.NET MVC do sistema e-commerce, que foi 4 módulos aí, 4 cursos para montar ele. O aplicativo vai ser mais, porque tem muita coisa que eu tenho que passar. Por exemplo, nesse sistema web eu não me preocupei tanto com a parte visual, porque eu já tinha um curso específico para isso, para aplicação de template, para aplicação de Bootstrap, mas para aplicativo tem muita coisa que eu não tenho, é novidade aí que saiu com o Xamarin. Então o próximo módulo, por exemplo, vai ser somente da parte visual, onde nós vamos aprender a criar menus específicos, que aqui, por exemplo, vou desbloquear aqui para voltar para o aplicativo, a parte visual dele está bem basicona, eu não me preocupei com isso, porque o que esse primeiro módulo vocês vão aprender, além de desenvolver essa parte aqui do login, eu vou voltar para ele, olha aí como é que tá feio, não estruturei nada da parte visual ainda. Isso vai ser feito no próximo curso, que vai ser um curso voltado para design de aplicativos, onde eu vou dar sequência no projeto e-commerce, que vai ser o nosso foco final. O foco final é montar um projeto e-commerce completo como esse que foi feito web. Então aqui, o foco desse curso, desse primeiro, é desenvolver a parte de login utilizando o web service. O que é isso? Consumindo o serviço e o banco de outra aplicação. Esse banco foi um banco SQL, nós hospedamos ele, eu mostrei o passo a passo de como fazer isso aí, e eu tenho 2 usuários, o usuário Hugo, que estava cadastrado lá, e um outro usuário, deixa eu verificar aqui se eu não me engano, eu vou ter que acessar com outro aqui, que é o administrador, somente ele vai me possibilitar cadastrar o usuário. Então esse tipo de coisa também, esses níveis de permissões nós vamos ter dentro do nosso aplicativo, tudo isso a gente vai estar montando. Então aqui, por exemplo, esse eu consigo trabalhar usuários com ele. Então eu tenho aqui dentro desse meu sistema web 2 usuários cadastrados,
dentro do meu aplicativo, ele não tem um banco de dados específico que tenha lá registro de usuários. Então, o que eu precisei fazer? Através do consumo de serviços, que são web services, eu consigo verificar dentro desse sistema aqui, né, quais os usuários estão cadastrados e consigo então a partir daqueles usuários fazer acesso ao meu aplicativo. Ó. Bacana. E muitas das vezes eu expliquei dentro desse primeiro curso também, né, a parte aí do web service, como que nós vamos trabalhar com ele, quando aplicar. Muitas das vezes nós vamos precisar também aplicar o SQLite. O que é o SQLite? É um banco de dados do próprio aplicativo, né? Então eu mostrei como utilizar o SQLite, né, e configurar ele para Android, iOS e Windows Phone, que são as três principais plataformas. Existe uma pequena diferença entre elas, né? Tinha muito aluno que estava pedindo isso aí, eu passei essa informação também nesse curso. Você precisa de inserir uma pequena informação em cada um desses projetos, né? Lembrando que quando nós geramos aqui o projeto dentro do Visual Studio, eu vou estar trabalhando na versão 2017, mas você pode utilizar aí a partir da 2012, não vai fazer diferença nenhuma. Quando nós criamos o projeto, ele cria aqui, ó, o Android, o iOS e o Windows Phone. E cada um deles, se você estiver utilizando o Web Service, então até essa parte aqui do login seria igual. Você só cria para o projeto principal, todos os outros aplicam da mesma forma. Mas quando você precisa utilizar SQLite, mas qual a vantagem de utilizar SQLite se eu posso consumir serviços aí utilizando um banco muito mais potente, sem armazenar informações direto no aplicativo, sem pesar ele? Na verdade não tem vantagem, mas você precisa às vezes. Por exemplo, nessa questão aqui, ó, se eu quiser guardar informações desse usuário que já foi acessou, vamos supor que você tem lá o seu e-commerce. Todo dia você acessa a sua loja com um login, uma senha. Toda hora que eu for acessar eu vou ter que ficar digitando isso, é muito chato. Então esse tipo de informação simples você salva no banco do aplicativo. Aí você precisa trabalhar com SQLite. Agora, cadastros em gerais, né, a parte de login, o cadastro aqui, por exemplo, de funcionários, né, que eu fiz só como exemplo mesmo, porque eu fiz ele com SQLite, né, para mostrar para vocês que não é o ideal e para mostrar também como trabalhar com SQLite. Esse foco do nosso curso foi a diferenciação entre Web Services e SQLite, tá joia? Quando utilizar um, quando utilizar outro, qual a diferença? Então, somente por ter colocado um único cadastro aqui pequeno com SQLite, meu aplicativo já aumentou muito de tamanho. Então assim, eu mostro, né, o que é vantajoso você fazer com o banco de dados interno dele, porque quando você for gerar o seu APK, né, instalar isso aí, colocar isso na Play Store para poder outros clientes baixarem ou comprar, tudo isso vai influenciar. Quanto mais banco de dados local do seu aplicativo você utilizar, mais pesado ele vai ficar, né, mais lento ele vai ficar. Isso não é interessante. Então tudo que vocês puderem consumir de serviços, é interessante vocês utilizarem o Web Service. Não só para pegar informações desse nosso sistema web que já está feito, que já está hospedado, mas para consumir também de outros sites, como por exemplo o site dos Correios, se eu precisar buscar por CEP, entre outros. Diversos sites permitem que você consuma dados e informações dele. Não só com o aplicativo, como outros sistemas web. Então o foco aqui, né, que vocês precisam ter é o seguinte: nesse módulo, nesse primeiro curso aí, que vai ser uma série do sistema e-commerce, vocês vão aprender a montar um sistema de login utilizando o Web Service e vão aprender a montar um CRUD, que é a parte de listagem, salvar a edição, utilizando o SQLite para entender como usar o SQLite, como aplicar ele nas três plataformas em que eu falei, e entender a diferença entre tamanhos, a diferença aí, né, de utilização, que é muito pouca. Então, por exemplo, em uma estrutura feita com SQLite, como nós temos aqui dentro da página, por exemplo, de edição, né, aqui, com uma linha, eu consigo fazer uma atualização. Se eu for utilizar o Web Service com as minhas APIs, como foi feito aqui no login, ó, eu preciso de um pouco mais de informações. Mas eu já não preciso de criar classe, criar tabela, porque tudo isso ele já está consumindo, né, de um serviço externo. Então, assim, tem muitas vantagens em você utilizar o Web Service, né, e algumas vezes você vai precisar utilizar o serviço do SQLite. Não vai ser sempre utilizando o Web Service, nem sempre utilizando SQLite. Então você vai precisar trabalhar com dois. Basicamente aqui nessa nossa aplicação, 95% vai ser o Web Service e poucos ajustes, poucas configurações vão ser com SQLite. Então espero que vocês tenham entendido aí, né, o foco aí desse primeiro curso. No próximo curso a gente já vai estar criando mesmo o projeto para estar montando a parte visual desse nosso sistema, e é interessante que para acompanhar o próximo módulo vocês acompanhem
todo esse módulo para entender essa diferença aí que eu acabei de falar, né? E também para já deixar pronto aí para a gente essa classe do login. Claro que vai ter algumas outras modificações, algumas coisas nós vamos estar implementando ali, né, no decorrer do sistema, mas é importante vocês começarem por esse módulo. Eu vou falando aí a sequência correta, sempre está frisando na primeira aula o que é preciso aí saber para estar dando sequência dentro desse sistema.